Valdizon Oficial, ó, tá aí, Yuri, radialista, Valdizon radialista, tá na nossa live. E estava agora há pouco com o Rildemar Nunes, grande torcedor do Nacional, que não perde uma live, não perde um jogo do Nacional. Mas tem gente aqui já perguntando a vocês, certo? Já que vocês estão falando de ganha opções, então a gente está falando de questão futura, né? Muita gente já perguntando aqui. Valmir Ferreira, por exemplo, está perguntando. Grande abraço a todos, em especial o grande Yuri. Minha pergunta é a seguinte: qual a chave para o Souza superar o Campinense na semifinal? Já teve pergunta aqui também para Alice e para Júnior nesse sentido, e vocês já podem aí adiantar. E o que esperar desse confronto aí, Souza e Campinense? A chave para o Souza é acertar o meio-campo. Você tem que ter meio, porque o ataque do Souza, se for o trio de ataque mesmo completo, ou trio ou dupla, como seja, é um ataque bom. Você tem que acertar o meio-campo para servir bem esse ataque e para poder passar pelo ponto forte do Campinense, que é a defesa. A gente conhece o Campinense de Raniel Ribeiro, claro que teve mudanças em relação ao ano passado. É um time que faz mais gols, principalmente tendo a figura do Olávio. A defesa do Souza tem que se cuidar, porque a gente está falando de um dos melhores centroavantes em atividade do Brasil, não à toa foi o terceiro maior artilheiro do Brasil em 2021 e já está fazendo seus gols nesse ano, mas o forte do Campinense continua sendo ali a defesa. Então o Souza tem que acertar o meio-campo e a criação. Acho que esse está sendo o maior calo do Souza nesse ano. Abraçar Valmir, que foi papai agora, né? Recentemente, deve estar assistindo a live com a bebezinha no colo, né? Deixa eu falar, eu acho que, veja só, opinião polêmica, né? Polêmica. Clubismo à parte, eu acho que esse Souza que está aí, se ele tiver completinho, com todos os jogadores à disposição, ele é um time mais forte do que o Campinense. Ele é um time mais forte do que o Campinense. Vai ser um confronto duríssimo entre Souza e Campinense, porque se o Souza tiver ali à disposição todo mundo, ele forma um lado direito muito forte, com o Iranilson e com o Maicon, né? Se jogar aberto, né? Você centralizando um homem de área com o Otacílio, que é um cara que faz gol, faz 12 gols, você tem uma dupla de volante como Daniel Costa e Doda, um cara como esquerdinha, jogando ali de meia, abastecendo esse ataque, rapaz, você tem um time muito forte, esse time do Souza. Você é um time muito forte. E aí vai ser um confronto pau a pau aí com o Campinense, com o Souza, no meu entender, com o leve favoritismo, porque eu acho que esse time do Souza completo, inclusive, é melhor que o Campinense. Júnior e Yuri, deixa eu pegar aqui o gancho do comentário do Canarinho Alisson Fortunato. Possa ser que polemize, mas eu vou usar o que ele sempre costuma dizer nas lives, né? Ele diz: tem que se entender o que a gente fala, o torcedor tem que entender o que a gente fala para não confundir as coisas. E eu vou usar essa mesma frase dele para dizer: tem que se entender o que a gente fala. Por que é que eu vou dizer que eu discordo de Alisson, que o Souza não é melhor que o Campinense? Porque, para mim, o Souza é um time limitado. Para mim, o Souza é um time limitado. E, mais uma vez, dizendo, como o Alisson diz, tem que ter cuidado para o que a gente está dizendo. Não é aquele limitado no sentido pejorativo. Porque no futebol costuma-se dizer, aquele time é limitado, não sei o quê, né? Time fraco. Não é isso. É porque eu acho que faz 2 anos que... Repito, é porque eu gosto demais de futebol com centroavante. Faz 2 anos que o Souza e Aldeone tentam resolver essa questão do centroavante do Souza e não consegue. E, para mim, o Souza não está dando o salto que almeja por conta da falta de centroavante. A contratação do Piauí, claro que eu não vivo aí todos os dias, mas a gente tem acompanhado o futebol do sertanejo de perto. Me parece que é uma contratação inexplicável, né, até o momento. É uma contratação inexplicável. E o Otacílio Marques, tudo bem que teve a questão do azar, né? Deu um azar porque se machucou, está voltando aí. Então, eu acho que o Souza, para dar esse salto, tem que resolver essa limitação que o time tem, é minha opinião, né? Com relação aos centroavantes. Não, com relação ao centroavante, você tem que lembrar de uma coisa. Esse ano, o Rodrigo Poti estava no seu melhor ano, fazendo gols contra time grande. Infelizmente, se for tudo dito. E Everaldo tá mandando um abraço para você. Grande Everaldo, volante, joga muito, viu?
Joga muito Everaldo, viu? Na associação da gente, joga demais. Mas como eu ia dizendo, você tem que olhar uma coisa. Rodrigo Potinho vinha no melhor ano da carreira dele, no Souza, fazendo gols contra a CSA, fazendo gols importantes para a equipe do Souza. Se contundiu até no lance bobo. Você tem o Otacílio Marques, que é um baita centroavante. Infelizmente se contundiu, mas já vai estar voltando agora. Então, aquela questão, você fala, o time do Souza é um time limitado porque não tem um centroavante. Para a semifinal vai ter. O Otacílio está de volta. E ainda mais com o reforço do Maicon, que é um jogador de lado e estreou bem, estreou fazendo gols. O Souza tem 2 jogadores de lado que gostam de fazer gols, Arthur e Maicon. Com o auxílio ali do Otacílio no meio, sendo aquele centroavante, que diga-se de passagem, na partida que ele se contundiu contra o Botafogo lá no Almedão, estava fazendo uma brilhante partida, segurando a zaga toda do Botafogo. Estava fazendo uma brilhante partida, teve esse azar. O que o Souza precisa é de um meia até para a sequência aí da Série D, porque o esquerdinho não é meia de ofício. Tinha até contratado, agora a gente pode falar do David Ceará, que era o camisa 10 do Itabaiana, que acabou fazendo um papelão com a diretoria do Souza, dizendo que já estava viajando para Souza, quando ele estava negociando com outro. Acabou que não deu mais tempo de trazer um meia, vai se trazer para a Série D. Jefferson está perguntando sobre esse meia aí. Era o David Ceará, deu cano. Que dizendo que estava dentro do carro viajando para Souza, quando ele estava acertando era com outro time, e acabou que não teve mais tempo. Mas o Souza ainda continua atrás do meia, inclusive já tem negociações em trâmite com o meia para a Série D. O paraibano não dá mais. Vai ter que ir com o esquerdinho mesmo, que não é meia nata. O esquerdinho é um segundo atacante. Mas vai estar lá, e o Tardelli tem opções interessantíssimas para frente. Arthur, Maicon e Otacílio são jogadores que gostam de fazer gols. São jogadores que gostam de balançar as redes. E isso é importante demais você ter num time. Não apenas jogadores de lado que costumam só se vir, e sim jogadores de lado que também gostam de fazer gols. Arthur está vivendo uma grande fase, sabe? Arthur. Renato Pereira, isso é o tipo comentário do cara que eu acho que ele nunca viu nem o Souza jogar. Aí, na cabeça dele, ele acha que o Souza não pode ter um time melhor que o Campinense. Mas aí é o pensamento dele. Eu recomendo ele que... Você mesmo disse que a opinião era polêmica, assim você dizer. Falando assim, eu recomendo a Renato que ele quebre os preconceitos e vá assistir aos times jogarem. Assim, o Arthur, ele está vivendo uma fase muito boa, certo? Fazendo muito gol. E como eu te falei, se o Souza tiver todo mundo à disposição, eu não sei como é que o Otacílio vai voltar, tem a questão do ritmo de jogo, mas o Souza, com todo mundo à disposição, tem um elenco muito forte, sim. Tem um elenco muito forte, sim. Um elenco, inclusive, que já se provou contra o Botafogo, já se provou contra o próprio Campinense, e o jogo lá no Amigão, nosso amigo Renato Pereira, estava 0-0, Renato, até os 47 do segundo tempo. E nem era esse Souza aí que está em campo hoje. Esse Souza que está em campo hoje é melhor. Já se provou contra o CSA de Alagoas. Já se provou contra o Sport de Recife na ilha. Então, qual é o problema? Eu acho, sim, que o Souza, se tiver todo mundo à disposição, o Souza tem uma equipe, sim, para bater de frente com o Campinense e fazer 2 jogos parelhos. E aí, agora, quanto o Souza ser melhor, eu vi o Campinense jogar, inclusive vi o Campinense jogar na estreia contra o Atlético Cearense e acompanho o Souza jogar todos os jogos do Souza, eu estou assistindo, né? Quanto o Souza ter melhor, é uma opinião própria minha. Eu acho que o Souza inteiro é um time melhor do que o time do Campinense. Agora, se vai bater o Campinense, aí é outra história. É bola rolando, é 90 minutos. Futebol é bom por isso, porque os resultados são imprevisíveis.